Olá, eu sou Ira Soraya, nutricionista clínica, e esse é mais um episódio do Nutri. Isso pode! Hoje o episódio é diferente. Quem acompanha o emagrecer conhece a Daniele como psicóloga, minha parceira no programa, mas talvez não conheça a história que existe por trás disso. E eu acho que chegou a hora de contar. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, animada com a nossa conversa de hoje. Eu acho que isso é um bom sinal, porque hoje nós vamos falar de algo muito pessoal. Vamos contar um pouco da sua história, Dani, da nossa história e da história do emagrecer. Como é a sua história, Dani, com o corpo e com o peso? A minha história, ela é longa para chegar, né, o ganho e a perda de peso. Eu venho de uma história sempre muito magra, meu apelido era Olivia Palito, né? Adolescência, início da vida adulta, depois eu desenvolvi hipertireoidismo, então metabolismo extremamente acelerado, comia muito pela necessidade energética e sempre magérrima, né? Mas aí os 30 bateram na porta, tive minha segunda filha e precisei fazer uma cirurgia de tireoidectomia total. Então eu removi a tireoide na época da pandemia e veio uma sucessão de coisas a partir disso, né? Então teve essa alteração de metabolismo, teve a idade que foi chegando e tem um histórico familiar, né? As mulheres da minha família sempre ganham muito peso depois dos 30. E eu morria de medo disso, né? Mas lá fui eu, depois dos 30, gradativamente, ganhando peso. Aí veio burnout, uma paralisia facial, o adoecimento do meu pai. E quando eu vi, eu tinha passado do manequim 36, estava ali 40, 42. Isso há 2, 3 anos atrás. Então eu tomei um baita susto quando eu confrontei essas duas imagens, né? Uma história de vida sempre muito magra e magra sem esforço, para alguém que não se reconhecia diante do espelho, né? E aí eu cheguei nesse meu maior peso da vida, tomei um susto, né? Saúde no chão, e aí comecei o meu caminho de volta para mim mesma, que é onde eu me encontro hoje. Que legal. O que mais te incomodava naquele período em que você estava acima do peso? Era o peso em si ou era tudo que vinha junto com ele? Com certeza é o pacote, né? A questão do número em si não era algo que me incomodava, ver um número X na balança. Mas meu guarda-roupa, ter roupas do 36, porque a gente fica saudosa, né? A gente tem sempre aquela roupa que a gente quer voltar a usar. Até o 42. Então, assim, eu olhava, eu não acertava nada. E o que me desgastava era me vestir para me esconder. Né? Esse era um esforço diário de não aparentar aquilo que estava por baixo da roupa. Isso era um incômodo muito grande. E eu acho que o que mais pesava, e aí não só para mim, mas para minha família como um todo, era a falta de energia e disposição. Não queria fazer absolutamente nada. Era trabalhar, Porque era e obrigado. tem que trabalhar e descansar, porque vivia muito cansado. Então, acho que essas duas coisas que mais pesavam, a falta de energia e a roupa que nada encaixa, nada serve, nada é você. Acho que isso realmente me pegava. Como era a sua relação com a comida e com as dietas? Você também viveu aquele ciclo de começar na segunda-feira, desistir e recomeçar na semana seguinte? Por conta do hipertireoidismo, e essa é uma coisa que eu acho que é bem interessante de falar, a gente desenvolve um comer transtornado, porque você come realmente o tempo todo. E não é vontade de comer, você está realmente com fome o tempo todo e você come uma quantidade considerada grande, principalmente para mulher. Eu não sou grandona, então eu vivia comendo. Quando eu estabilizava desse hipertireoidismo, eu não tinha mais a fome e a necessidade energética, mas o padrão de comer transtornado estava lá. Então era sempre um ciclo muito exaustivo
para eu voltar a um comer normal, natural, comer para me nutrir. Então foram ciclos assim. Vinha o hipertireoidismo, eu passava a comer muito, ficava com esse comer transtornado durante um tempo, até estabilizar. Quando estabilizava, novamente eu ciclava e vinha novo episódio. Então eu vivi muito tempo nessa dicotomia de comer muito porque precisava e depois não precisar e continuar comendo muito. Dieta em si, já passei por várias dietas, já acompanhei durante muito tempo, fiz nutrição esportiva, né? Já tive uma vida fitness antes disso, já pesei comida, né? Era piada em casa, que tudo era pesado, tudo era medido, e já também não segui nada, porque ao longo do tempo você vai acumulando informações, né? Então eu tinha uma certa informação, a colocar ela em prática era muito difícil. Então era aquela, hoje eu vou me controlar. Mas isso era de manhã, de tarde eu já tinha esquecido o que eu combinei comigo mesma e vambora. Já comecei, já tá errado, amanhã a gente pensa de novo. Então era de fato aquele clássico, começa na segunda, desiste na terça, né? Durante um bom tempo da vida. Eu acho interessante porque muitas mulheres vivem isso daí, né? E as mulheres que nos acompanham também vão se reconhecer nisso, eu acho. A sensação de estar sempre recomeçando e sempre se frustrando, sempre prometendo, agora vai, né? Mas sem conseguir sustentar isso para uma próxima semana, para um próximo mês, né? Em que momento você percebeu que o problema não era apenas alimentar? Quando eu vi que eu tinha conhecimento, eu tinha informação, mas eu não conseguia converter aquilo em um comportamento coerente com o conhecimento que eu tinha. Uhum. E o meu estralo foi quando me perguntaram numa conversa muito aleatória, né? O que te dá prazer? E eu tenho muitas coisas que me dão prazer. Tenho muitos hobbies, muita coisa que eu gosto. Mas naquele momento eu vi que nos últimos anos, isso em especial nos últimos 3 anos dessa conversa, o prazer que eu tinha efetivamente era comer, era pensar o que eu vou comer, que lugar eu vou conhecer, não para conhecer o lugar, para comer. O que vai ter no final de semana? Sexta-feira é o dia da pizza. Então eu falei: "Gente, o único prazer que eu estou me dando na vida é comer. Isso não tem nada a ver com a nutrição". É por isso que as informações não casavam. O que eu sabia não se convertia num comportamento, né, que compactuava com esse conhecimento. Uhum. Ali foi o meu start, que não era sobre alimentação. Era realmente um descuido de mim enquanto mulher, enquanto pessoa. Por conta de todos esses processos vividos nesses últimos anos, eu me deixei de canto, de lado, e o peso veio como uma consequência. Claro, resultado do que você estava Estava fazendo, mesmo vivendo. que sem pensar muito, né? Eu acho que é importante isso, né, da gente falar sobre isso, porque muita gente acha que emagrecer é só uma questão de fazer dieta, né, de saber o que comer, e na verdade você está falando exatamente o contrário. Não vale a pena, não é que não vale a pena, não é só sobre ter informação. Você tinha as informações, mas não consegue colocar isso na prática, né? Então a realidade ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar quando fala emagrecer é só fechar a boca, Com né? Que é uma certeza. coisa que as pessoas falam muito. Agora vamos para uma parte que pouca gente conhece, Dani. Você não era apenas uma psicóloga que eu conhecia, né? Você é minha terapeuta até hoje, gente. Dos belos encontros da vida, eu acho, né, que o que aconteceu. Me conta aí, como é que foi isso? Pra você ver, né, as voltas que que o mundo dá. Nós nos conhecemos profissionalmente justamente nesse período em que eu tinha acabado de fazer minha cirurgia De de tireoide, tireoide, é né, verdade. então eu estava já no meio desse processo. E quando você, acompanha uma pessoa, você conhece o funcionamento dessa pessoa, né. Uhum. Então quando você vem com esse programa, com essa ideia, foi uma junção de coisas ali, porque nesse entremeio, eu tenho que lembrar que eu sou uma profissional da área de saúde mental, que não trabalhava exclusivamente com obesidade e emagrecimento. Lógico que dentro do consultório isso aparece vez ou outra, mas nada focado nisso, isso não era meu nicho, né. E com a minha vivência,
conforme a gente vai vivendo as nossas mazelas pessoais, parece que o universo vai trazendo pessoas dessa mesma vivência para você. Com E eu certeza. sou muito estudiosa, assim como você, então quando isso aconteceu comigo e a clínica foi ganhando essa nuance, eu fui me especializar, né? Então eu fui fazer uma especialização em obesidade e emagrecimento. Então quando você veio com esse convite, eu estava justamente, tinha acabado de atravessar essa minha jornada sozinha, eu tinha acabado, né? Tinha chegado no meu peso ideal Sim. nessa época, tinha feito a minha especialização e eu já conhecia a sua forma de trabalhar. Então o convite, ele veio num momento de por que não oferecer para outras pessoas um caminho muito mais gentil e possível, diferente do que eu vivi, É. né? Porque o meu caminho ele foi solitário e ele foi penoso, por responsabilidade minha mesma. A minha escolha foi essa, solitária e penosa. Mas eu não concordo com a escolha que eu fiz, mas era o que eu dava conta na época. E convivendo com mulheres, isso para além do consultório, a gente sabe que essa é uma dor muito mais frequente, né? Assim, eu tenho muito mais amigas que sofrem para perder peso do que eu tenho que quer ganhar peso, por exemplo. Sim. Né? Então é uma realidade do nosso cotidiano, como eu disse, a minha família, muitas mulheres que ganharam peso, que sofrem com obesidade, e o consultório é coisa de uma pessoa só por vez, né? E por que não levar isso para mais pessoas de um jeito organizado, sistematizado e que verdadeiramente funciona? E aí, por que não? É interessante porque quando eu conheci a Dani, né, que eu fui pro consultório dela, eu não sabia dessa história. Não sabia que a Dani tinha passado por esse excesso de ganho de peso e tudo mais, né. Eu escondia bem, né? Não, acho que porque você já tinha feito a tireoidectomia, você talvez não tivesse com um peso assim. Mas eu ganhei logo depois. Ah, é? Eu ganhei bastante. Meu peso maior veio depois disso. Ah, então é, pois é. Dani, quando eu te convidei para construir esse projeto comigo, eu não conhecia a sua história com peso, né. E como foi para você perceber que muitas das dores das nossas alunas também tinham feito parte da sua vida? Eu tive um certo delay para entender que eu era essa mulher, porque no primeiro momento eu estava num lugar de profissional, né? E aí a gente tem aquela ideia de se isentar um tanto, né, do que está acontecendo, da história. Mas à medida que a gente ia conversando e construindo, eu tinha resposta para cada pergunta que a gente fazia. Então, aquela história de: "Ah, você não é todo mundo", que mãe fala, não funcionou nessa parte. Não, eu sou todo mundo. Todo mundo que nós estamos falando, pensando e tentando construir um caminho, se encaixa para mim, né. Então, ter as respostas para cada uma daquelas perguntas, sentir na pele cada uma daquelas inquietações, me custaram algumas boas sessões de terapia. Mas me deu muita tranquilidade, porque além do conhecimento técnico, a validação de ter percorrido aquele caminho, ele sempre me deu muita certeza do que a gente estava fazendo, né, eu nunca tive nenhuma dúvida disso. Tanto que desde que a gente vem construindo essa ideia, um medo que não passou mais pela minha cabeça é medo de ganhar peso de novo, de reganhar. Porque é tanta certeza de que eu conheço o caminho de volta e que eu não vou me perder nele, que eu tenho muita tranquilidade, né, com o que a gente está fazendo. Então eu me vejo com toda certeza nas nossas meninas, Que né. legal, isso é muito legal. Talvez tenha sido justamente aí que tudo começou a fazer sentido, né? Porque eu observava essas mulheres pela perspectiva da nutrição e você observava pela perspectiva do comportamento. Mas no fundo estamos falando das mesmas dores, né? Na sua opinião, por que tantas mulheres sabem exatamente o que fazer, mas por que não conseguem manter esse processo do emagrecimento? Porque elas, assim como eu, não entenderam aonde está o nó que mantém elas presas nesse lugar. Né, entender que a comida estava sendo a minha única fonte de prazer, foi que me deu o start. Sem desatar esse nó, e esse nó ele pode ser muita coisa, ele pode ser
a forma como a gente aprendeu a se relacionar com a comida quando pequeno, pode ser um trauma, pode ser um escape, pode ser tanta coisa. E normalmente são coisas tão sutis que a gente sequer entende isso como um nó, como um bloqueio. Então, enquanto a gente não desfaz esse nó, a gente não consegue converter conhecimento em comportamento. E olha que eu falo de um lugar de ser profissional que trabalha com isso e de que talvez tenha se considerado um tanto quanto isenta dessa possibilidade. Mas quando o emocional entra em campo, o racional perde o jogo. Então, um emocional que não é bem cuidado, não tem racional que vai ganhar. E esse é o problema da maioria das mulheres. Elas querem tratar com razão, com dieta, com prescrição, aquilo que é emocional. Isso faz toda a diferença. O que você acredita que faltava nas abordagens tradicionais de emagrecimento? Olhar a pessoa enquanto indivíduo e entender que a parte da alimentação, da nutrição, ela é só uma parte de um todo. Não olhar para o todo é o erro de 99% dos processos, programas e prescrições de emagrecimento. Com certeza. Se uma pessoa hoje te perguntasse o que torna o emagrecer diferente do tudo que está por aí, o que você responderia, Dani? Eu responderia que no emagrecer, uma mulher ela não é um número, seja na balança ou seja na etiqueta da roupa dela. Ela é uma história, ela é uma vivência, elas são dores, elas são alegrias e felicidades. Ela é um ser completo, inteiro, que precisa ser cuidado. E o emagrecer é um lugar onde ela pode ser inteira, Isso é que faz toda a diferença, com né? toda certeza. Meu Deus. E eu gosto muito dessa resposta que você está dando, Dani, porque emagrecer nunca quis falar de dieta. A gente está sempre falando disso. Há anos eu já falo isso no meu consultório. Ele nunca foi feito a partir de uma lista de alimentos. Ele sempre teve o objetivo de ajudar mulheres a construir uma relação mais saudável consigo mesmas, né? Dani, eu quero terminar com uma pergunta muito especial aqui. Se aquela Daniele de anos atrás estivesse sentada aqui hoje, o que você diria para ela? Seja gentil com você mesma. Você é muito dura, menina. Tenha paciência, né? Quando a gente se perde da gente mesmo ao longo do caminho, falo que é como atravessar um túnel, que é escuro. E você só vai enxergar a luz se você continuar caminhando nele. Então, aquela Daniela ela era extremamente dura, rígida, e essa rigidez quebrou. Tudo que é muito rígido quebra, né? Então eu diria para ela: seja mais gentil, tenha mais paciência. Encontre você que você vai encontrar o corpo que você merece ter. Ah, que resposta linda mesmo essa. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo agora se enxergaram nessa resposta aí sua, Dani. E para a mulher que está ouvindo este episódio e pensa, eu já tentei de tudo, qual mensagem você gostaria de deixar? Você também pode. Você também pode. É impossível você se encontrar inteira e ainda assim ficar aos pedaços. Seu corpo é uma parte sua, sua saúde é uma parte sua, sua felicidade é uma parte sua. Então, se você se encontrar, você vai ser inteira e essa parte não vai ficar de fora. O corpo responde aquilo que a nossa mente produz, acredita e repete. Que legal. Bom, eu vou encerrar com uma reflexão. Talvez você não precise tentar ser mais forte ou tentar mais forte. Talvez você precise tentar diferente. E foi exatamente dessa percepção que nasceu o emagrecer, da união entre a nutrição e a psicologia, da união entre conhecimento e comportamento, e da certeza de que emagrecer é muito mais do que perder peso. Dani, obrigada por estar aqui. Eu acho que essa é uma história que a gente precisava contar e não sabia como e quando, né? Então, acho que hoje as nossas meninas, nossas alunas e todos os seguidores aí, tanto os meus quanto os seus, saberão dessa história. Obrigada
por ter aceitado vir aqui hoje. E olha, gente, que vocês sabem, né? A Dani mora lá no sul. Foi um E hoje rolê pra chegar. e ela tá aqui hoje em Cuiabá gravando comigo, O né? prazer é todo meu, né? Acho que devo te agradecer não só por este convite, mas pelo todo que a gente vem construindo juntos. Acho que nós ainda vamos mudar muitas vidas com esse programa. Eu também acho. Bom, obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né? Este episódio, se ele fez sentido para você, curta, comente, compartilha. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o programa Emagrecer, acesse Oficial Emagrecer, emagrecer com S.com. Beijos nutridos! E até o próximo episódio!